graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que alegria estarmos aqui novamente para compartilharmos a palavra de Deus. É sempre uma alegria muito grande poder falar as verdades da palavra de Deus. E eu creio que essa palavra não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. Não é por acaso que você entrou aqui. Deus quer falar ao seu coração. Deus quer ministrar na sua vida uma palavra poderosa da parte do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Hoje também, como ontem, estamos ainda aqui na fazenda, por isso um cenário diferente, mas eu creio que a palavra de Deus precisa ser semeada no seu coração para que você veja a colheita, para que você veja o sobrenatural que essa palavra produz no seu coração, em nome de Jesus. Hoje eu vou compartilhar uma palavra muito poderosa da parte de Deus, e quer dizer que a batalha não é sua, a batalha é do Senhor, e essa vitória já está decretada sobre a sua vida. Você vai vencer todas as suas batalhas, porque não são suas, são do Senhor. Em nome de Jesus, vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Pai, nessa hora apenas voltamos nosso coração, nosso espírito ao Senhor, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração, na plena certeza de que o Senhor fala conosco por meio da sua palavra. Por isso, Senhor, traz-nos riquezas espirituais, verdades poderosas da palavra de Deus. Ensina-nos hoje, ministra os nossos corações, dá-nos discernimento espiritual e que possamos ver como o Senhor vê, possamos entender que a batalha pertence ao Senhor. Aleluia! A sua luta, na verdade, não é sua, a sua luta é do Senhor. E se a luta é do Senhor, então eu só posso dizer que você já venceu. E hoje, olha, temos muitos princípios poderosos da palavra de Deus para ministrar o seu coração. Como Deus ministrou meu coração, uma fé extraordinária para crer que o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Amém? Então, gostaria de compartilhar um texto que já está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Então, como nós falamos ontem, os livros de crônicas, na verdade, são repetições, né, de acontecimentos que já aconteceram ali nos livros de Samuel, nos livros de Reis, e aí nós vamos perceber que, na verdade, esses livros apenas trazem detalhes adicionais daquilo que já aconteceu. Por isso nós não vamos falar desses dois livros como nós falamos de outros aqui. Mas nós cremos que Deus tem algo a ministrar ainda por meio desse livro aqui no capítulo 20. Diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Mais uma vez nós vemos uma batalha que, no caso aqui, Judá enfrentou. E aqui havia um rei chamado Josafá. E esse rei, então, teve um momento em que vieram contra eles os moabitas, os amonitas, com uma grande multidão. E o resultado disso foi o medo. Veja, sempre há momentos nas nossas vidas de que nós vemos circunstâncias que são maiores do que nós. E elas tendem a nos trazer medo. Não é verdade? Então, quando as circunstâncias são maiores do que, às vezes, nossas capacidades, nossas habilidades, nossos recursos, nós podemos ficar debaixo do medo, como Josafá ficou. Porque naquele momento, ele sabia que aquela multidão iria derrotá-los. E eles iriam talvez ser mortos ou se tornar escravos daqueles povos. E ele então decidiu buscar o Senhor. Veja,
Às vezes as pessoas dizem, mas aquela pessoa foi para Deus por causa do medo, mas foi para o Senhor. Josafá foi para o Senhor quando o medo apareceu, bateu na porta dele. Nada de errado quando talvez uma circunstância acontece nas nossas vidas, e aí diante dessas circunstâncias nós vamos para o Senhor, nós corremos para o Senhor, porque nós estamos dizendo em outras palavras que o Senhor é aquele que luta as nossas guerras, é aquele que pode nos dar a vitória. Então ir para o Senhor diante das lutas, diante das circunstâncias, diante das tribulações que nós passamos na vida, está certo, vá mesmo, vá para o Senhor. Mas você está indo só quando a crise aparece. Olha, mas pelo menos você está indo. Uma hora dessa você entende que o melhor lugar de estar é sempre com o Senhor, em qualquer dos momentos da vida que nós passamos, né? E aí então ele foi orar, ele foi buscar o Senhor, e logo então veio, e aí ele orou da seguinte maneira, versículo 6: Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Então, Josafá está orando, está dizendo para o Senhor, né? Versículo 7: Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores dessa terra diante do povo de Israel, e não a destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ou seja, ele ainda faz menção da promessa. Então, não foi o Senhor quem deu, não foi o Senhor que prometeu dar a Abraão, seu amigo, né, essa terra, e agora nós vamos perder essa terra? Não podemos. A promessa tem que continuar pelas posteridades. Veja, quando nós oramos, tem poder, mas quando nós oramos em cima da palavra, aí sim, o mover de Deus, a glória de Deus, o confirmar de Deus vem de uma forma muito gloriosa, muito poderosa. Então, nós devemos sempre orar em cima daquilo que Deus já prometeu. Há grande poder quando nós oramos a palavra, quando nós oramos as promessas, quando nós declaramos o que Deus disse para nós. Eu quero dizer que em Cristo você é mais que vencedor. Essa é uma promessa que você deve sempre carregar, que no Senhor você é mais que vencedor, em nome do Senhor Jesus. Então não há circunstâncias que você não possa vencer, porque o Senhor já venceu por você. Aleluia. E o rei ainda continua dizendo, versículo 12: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistir. Olha, reconhecimento, olha, em nós não há força para resistirmos dessa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém nossos olhos estão postos em ti. E aqui é um princípio muito poderoso. Aqui nós, diante da batalha que nós estamos enfrentando, da guerra que assola, das pressões, das circunstâncias da vida, o rei está dizendo, meus olhos, diante de tudo isso, meus olhos estão postos em ti. Ou seja, meus olhos estão no Senhor. Quando você está aqui ouvindo uma live como essa, uma ministração, você está dizendo em outras palavras, meus olhos estão postos em ti. Meus olhos estão sendo colocados no Senhor. Isso tem valor espiritual. Quando nós estamos diante de circunstâncias, de pressões, de tantas coisas que nos sobrevêm nessa vida, como Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, nós temos que colocar nossos olhos no Senhor, não os olhos nas circunstâncias, não os olhos nos problemas, não os olhos naquilo que nos traz medo, não, mas nossos olhos têm que estar no Senhor. Se você vê que o medo está batendo a porta, volte os seus olhos para o Senhor, volte os seus olhos para o Senhor, não olhe para o tamanho do seu gigante, não olhe para o tamanho do seu problema, não olhe para o tamanho da circunstância ao seu redor, mas coloque os olhos no Senhor. Hoje eu vim aqui dizer isso para você, coloque os olhos no Senhor. Eu sei que as circunstâncias são grandes, problemas são enormes, mas nossos olhos têm que estar postos no Senhor. E logo então veio a resposta para esse rei que orou, para o rei Josafá. 2 Crônicas 20, versículo 14 diz assim: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo o Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu,
ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aqui tem princípios poderosos da palavra de Deus. Primeiro, dê ouvidos ao que diz o Senhor. Veja, então, muitas vezes nós damos mais ouvidos a homens, às circunstâncias, ao problema, estamos mais atentos a ouvir o que os outros estão dizendo, mas às vezes nós não paramos para ouvir o que Deus disse. Porque o que Deus diz é o mais importante. Diante de muitas vozes que nós temos, vozes das notícias, vozes de pessoas, vozes das circunstâncias, nós devemos dar ouvidos ao Senhor. Diante de todas as vozes que tem nesse mundo, nós primeiro precisamos estar atentos para ouvir a voz do Senhor. E o fato de você estar aqui já mostra que você está desejoso em ouvir a voz do Senhor. Porque o que Deus disse é o que vai acontecer. Por isso você precisa parar para ouvir. Segundo, não tenha medo, nem vos assusteis com o grande problema que está ao seu redor. Então, Deus sempre vem dizendo: não tenha medo, não se assuste, não temais, não tenha medo. Por quê? Porque o medo só te leva à incredulidade. Você precisa sempre vencer o medo, não na sua força, mas sempre na revelação de quem você é, de que você é amado, porque o amor lança fora todo medo, não é verdade? Mas o medo te impede de alcançar coisas assim, Deus. Por quê? Porque te leva à incredulidade. Então, coloca as circunstâncias maiores do que o seu Deus. Mas nós queremos que maior é o nosso Deus. E terceiro, e é sobre isso que eu vim aqui declarar isso na sua vida, a Bíblia diz que a peleja não é vossa, mas de Deus. A luta não é sua, é de Deus. Essa luta que você está enfrentando aí na sua casa, essa luta que você está enfrentando no seu trabalho, essa luta talvez você está enfrentando no ministério, essa luta talvez você está enfrentando com você mesmo. Sabe de uma coisa? Não é sua, é de Deus. E se é de Deus, é certo que vai vir a vitória, é certo que virá o milagre, é certo que Deus fará, porque não é sua, é de Deus. Hoje é o dia de você entregar: Senhor, essa circunstância não é minha, é sua. Esse problema no meu casamento não é meu, é seu. Esse problema com os meus filhos não é meu, essa luta não é minha, é sua. Entende? Eu não estou falando aqui que nós não entendemos, nós não sabemos, ou nós apenas estamos esquivando de um problema. Não, nós só temos que saber que nós não temos força em nós mesmos para vencer. Nós estamos só apenas reconhecendo: Senhor, eu não posso, mas faz por mim. Eu não tenho, mas o Senhor pode fazer. Eu não tenho todas as ferramentas, eu não tenho toda a capacidade, eu não tenho a sabedoria. Me dê, Senhor. Porque a batalha não é minha, é do Senhor. Então eu não sei qual o problema que você tem enfrentado, qual o gigante que está na sua frente, quais os problemas que estão te assolando nesses dias, mas sabe de uma coisa? A vitória vem do Senhor, a luta não é sua, a luta é de Deus. Apenas entrega a Ele: Senhor, está vendo isso aqui? Faz na minha vida, move nessa circunstância, faz nessa área da minha vida. Essa decisão de colocar o Senhor dentro dessas guerras que você tem enfrentado é sabedoria. E que Deus te deu sabedoria. E o Senhor ainda continua dizendo, no versículo 16: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrados eis no fim do vale, defronte ao deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento do Senhor, que o Senhor vos fará, ó Judá e Jerusalém. Não tem mais, não vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Olha, mais alguns princípios aqui poderosos. Primeiro, você não precisa lutar, ou seja, de fato a luta é do Senhor. Mais uma vez ele fala, não precisa lutar. E outra, fique parado. É difícil, né? Diante dos problemas que nos sobrevêm, é difícil ficar parado. Concorda comigo? Né? Muitas vezes nós passamos por circunstâncias e nós queremos com a nossa própria mão, nossa própria força, nossa própria capacidade tentar resolver. Mas a sabedoria é quando nós ficamos parados, em meio às lutas. Em outras palavras, eu não vou colocar as minhas mãos, eu vou deixar que as mãos do Senhor façam por mim. Eu vou deixar que o Senhor
mova por mim. Eu vou deixar que o Senhor faça esse milagre por mim, que o Senhor mude essa circunstância por mim. Essa é a decisão de ficar parado em meio às lutas. E aí você vai ver o livramento. Quando você decide descansar no Senhor, você decide não lutar nas suas próprias forças, não é verdade? Muitas vezes as pessoas só vão até Deus depois de lutar e esgotar as forças, mas na verdade aqui Deus só fala, apenas ficai parados, fique parados, fique quieto, vocês vão ver o livramento. E mais uma vez diz, não tenha medo. Por quê? Porque o Senhor está do nosso lado, o Senhor está no nosso time, o Senhor é por você, e se o Senhor é por você, quem será contra você? Não é verdade? Então Deus é por você, Deus está no seu time, e se Deus está no seu time, então a vitória já é certa, né? E diante dessa palavra que eles receberam, eles foram adorar, eles se prostraram e adoraram. Versículo 18: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá, os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coaitas e dos coreitas para louvar o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Ou seja, foi uma adoração intensa. Eles foram adorar. Antes mesmo da vitória, eles adoraram. Antes mesmo deles verem o livramento do Senhor, eles estavam adorando. Eles se prostraram e adoraram. Veja, olha o poder da adoração. Mesmo quando nós ainda não vimos, nós adoramos. Entende? Mesmo quando nós ainda apenas recebemos uma palavra, nós adoramos, nós exaltamos o nome de Deus, nós falamos. E aqui você vê que a Bíblia faz questão de eles louvaram de uma voz sobremaneira, de uma voz muito intensa. Por isso a intensidade é importante quando nós louvamos a Deus, muito importante. Importante você adorar ao Senhor com uma voz intensa, aleluia. E o rei no outro dia então se levanta e diz algo que nós precisamos aprender. Ele diz, versículo 20: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede, olha a fé, crede no Senhor vosso Deus. Primeira coisa, crê em Deus. Hoje você está aqui para ouvir a palavra de Cristo, e a Bíblia diz que quando nós ouvimos, a fé, ela vem. Então a fé vem pelo ouvir a pregação de Cristo. Hoje nós estamos pregando a palavra de Cristo, então a fé está sendo liberada no seu coração hoje. Então crede no Senhor. Esse é o primeiro ponto que o rei falou, crede no Senhor. Isso é o mais importante, fé é muito importante. E então continua dizendo, e estarei seguro. Quando você crê, você sente o quê? Seguro, protegido, guardado. Então tenha fé em Deus, estarei seguros. Depois ele continua, credes nos seus profetas e prosperareis. E aí que tem um outro ponto. Então a fé não é apenas em Deus, a fé também é nos enviados de Deus. Então você tem que crer naquilo que sai da boca dos profetas de Deus, daqueles que estão profetizando, daqueles que estão proclamando as verdades da palavra de Deus. E o próprio Espírito Santo testifica no seu espírito quando há de fato profetas de Deus. Então é importante que você também esteja atento a ouvir o que outros enviados de Deus estão dizendo para você, como um canal de Deus, como um instrumento nas mãos de Deus. Então se você acreditar que eles são enviados de Deus, você vai prosperar. Por quê? Porque Deus age por meio do seu corpo nessa terra, por meio dos seus profetas, por meio daqueles que perceberam algo da parte de Deus e liberaram algo. E quando você crê, quando você acredita, haverá prosperidade, aleluia. E então Deus dá um conselho para essa batalha, de como seria essa batalha. Versículo 21: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, ou seja, colocou ali os cantores, os músicos à frente do exército, louvassem a Deus dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu fico pensando, né? Eu sou músico também, e imagino que estou numa guerra,
E aí tá todo mundo armado lá atrás de mim e eu tô na frente com meu violão. Talvez eu ficaria pensando, né? Qualquer coisa eu uso esse instrumento musical para a batalha, não é? E isso é muito interessante. Por quê? Porque Deus faz umas coisas muito engraçadas muitas vezes, né? Diante de uma batalha, todo mundo armado e coloca os músicos na frente, isso é só Deus mesmo para fazer umas coisas dessas, né? Mas isso nos mostra a nossa prioridade. Nossa prioridade é adorar o Senhor, é louvá-lo, é bendizê-lo. E aqui Deus fala, olha, louvem, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, tenha um coração grato. Gratidão, olha, vence qualquer batalha. A gratidão vence. Olha, libera o seu coração, sabe? Libera uma fé, você é cheio do Espírito. Quando dá o quê? Gratidão. Sabe? A murmuração te afasta do favor de Deus. A murmuração destrói, mas a gratidão edifica. Ela gera fé no seu coração. Então, quando nós louvamos, damos graças a Deus, nosso coração se enche de fé, se enche de esperança. Isso é poderoso, isso é glorioso quando nós vemos isso acontecer, né? Então essa gratidão nos mostra essa confiança ao Senhor, né? Versículo 22. E aí veio a vitória. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor em emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado a cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Ou seja, eles mesmos se autodestruíram. Ou seja, a vitória foi do Senhor. E o que eles fizeram? Apenas cantaram. Apenas louvaram o Senhor. Graças te damos, Senhor. Somente isso. Uau! Isso foi a vitória. Então talvez você está passando por lutas, sabe, extremas nesses dias, mas eu quero dizer que há um caminho, o caminho da vitória. Apenas adore, apenas louve ao Senhor. Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas no meio daquelas circunstâncias difíceis, perseguição, preso, foram açoitados, meia-noite, amarrados ao tronco. Eles estavam louvando e adorando o Senhor e bendizendo o nome do Senhor. Isso é glorioso e poderoso, e a glória veio, o milagre veio, Deus fez. Então as cadeias foram quebradas, e assim também nessa batalha, apenas porque eles decidiram louvar o Senhor em meio à circunstância. Então decida louvar o Senhor, decida abrir a sua boca. Depois que nós terminarmos aqui essa ministração, sabe, separa um momento para você apenas bendizer o Senhor, dizer graças te dou, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Posso ouvir o seu amém, hein? Não sei se vocês perceberam, mas aqui ao fundo nós estamos na fazenda e os galos estão cantando por aí. Aleluia. Mas sabe uma coisa que é poderoso na Bíblia, e que Deus me trouxe mais luz ainda hoje, é que toda luta ela vem acompanhada de despojos. E talvez você fale, pastor, estou passando uma luta tão grande. Então deixa eu te dizer, então um grande despojo também está vindo sobre a sua vida. Grandes coisas estão vindo para você. Não apenas a vitória sobre os seus inimigos, mas também bênçãos e despojos estão vindo também. Olha o versículo 24. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam dos cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Aleluia! Se você tem passado nesses dias por lutas gigantescas, batalhas enormes, sabe também que o despojo vai ser grande. A provisão, a prosperidade vai ser também grande em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém.
porque isso que eu creio. Eu creio na palavra. Se essa batalha, ela trouxe despojos, e Deus fez questão de deixar registrado, significa que também nas nossas batalhas que nós enfrentamos, nós também vamos ver os despojos também. Não só a vitória, mas também a recompensa da vitória, que nem foi nossa, foi de Deus. Deus é quem nos deu, aleluia. E aquele lugar foi chamado de Vale da Bênção, né? No quarto dia se juntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. O lugar no Vale da Luta foi também ali chamado no Vale da Bênção. Deus transforma a luta, a tribulação, a circunstância difícil em lugar de bênção. Deus transforma desertos em mananciais. E é isso que você vai ver nesses dias. As bênçãos de Deus correndo ao seu encontro diante da vitória do Senhor para você. Que a batalha não é sua, não é de Deus. Deus ainda nos dá a vitória, ainda nos dá os despojos. Aleluia. E o versículo então continua dizendo: então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, ou seja, muita alegria por causa da vitória, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Aleluia, glória a Deus. Que tremendo é poder compartilhar a palavra com você. E eu creio que Deus vai te dar a vitória. Porque a vitória, na verdade, porque a batalha não é sua, a batalha é de Deus. Se é batalha de Deus, então é certo que nós já temos a vitória em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você. Deixa eu liberar uma palavra de vida, de fé, de esperança ao seu coração nessa hora. Pai, nessa hora eu quero orar pela vida dos meus irmãos e declarar que todas essas batalhas que eles têm enfrentado serão vencidas no poder do Espírito Santo. Serão vencidas pelo Senhor, porque as batalhas que enfrentamos não são mais nossas, são do Senhor. Somos teus filhos, somos amados, somos perdoados, somos agora teus filhos, e como filhos, agora nós recebemos a proteção que vem do Senhor, nós recebemos a força que vem do Senhor. Por isso nós apenas nos rendemos a Ti, por isso nós apenas o adoramos, nós o entronizamos, nós declaramos que o Senhor é Deus, Deus de milagres, Deus do sobrenatural, Deus que faz infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Por isso, Pai, eu quero declarar a vitória do Senhor, eu quero declarar que o poder de Deus está sobre a vida dos meus irmãos, e que eles desfrutam agora da vitória do Senhor, e eles tomam os despojos, e eles então recebem abundantemente mais. Em nome de Jesus eu declaro que eles são abençoados, eles são mais que vencedores em Cristo Jesus, e que eles vão de fato desfrutar de bênçãos e mais bênçãos da parte do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Quem crê diga amém, amém e amém. Aleluia, irmãos, que alegria, que privilégio poder compartilhar com você todas as manhãs a palavra de Deus. Tenho semeado na vida de vocês, e eu tenho certeza que também já estou colhendo o fruto dessa semeadura, mas também você está sendo semeado pela palavra, e você vai colher a liberada aqui da parte de Deus, quando você diz amém, quando você diz aleluia. Eu acredito, eu recebo, eu me aproprio das bênçãos que Deus tem para a minha vida, em nome de Jesus. Eu quero declarar que você vai ter um dia cheio do Espírito, cheio da unção, cheio da graça de Deus. E, como eu tenho sempre pedido, ore por mim, ore pela minha casa, mas também compartilhe essa mensagem, porque se você tem sido abençoado, outros também serão, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estamos juntos, amo vocês, e que Deus possa abençoá-los ricamente, em nome de Jesus. Um abraço.